Saudações, nobres senhores. Aqui quem vos fala é o professor Bruno Salles, pela disciplina de Processo Penal número 1. Estamos no terceiro estudo dirigido, segunda semana. Na aula de hoje, eu falarei sobre o incidente de deslocamento de competência e depois farei uma revisão para o exame remoto número 3, ok? Bom, o que é o incidente de deslocamento de competência? No artigo 109, inclusive eu já pedi para que vocês o memorizem. No artigo 109, no parágrafo 5º, tem a seguinte redação: nas hipóteses de grave violação de direitos humanos, o Procurador-Geral da República, com a finalidade de assegurar o cumprimento de obrigações decorrentes de tratados internacionais sobre direitos humanos, dos quais o Brasil seja parte, poderá suscitar perante o Superior Tribunal de Justiça, em qualquer fase do inquérito ou do processo, incidente de deslocamento de competência para a Justiça Federal. Explico. Quem? Primeiro, quem tem legitimidade para isso? O Procurador-Geral da República. Nós sabemos que o Procurador-Geral da República é o chefe do Ministério Público da União, matéria estudada em Direito Constitucional. A grosso modo, entre aspas, é o promotor que atua junto ao STF. Muito entre aspas, porque promotor é só na Justiça Estadual e os que atuam em primeira instância. Mas para que vocês tenham noção dessa figura, seria o promotor que atuaria junto ao Supremo Tribunal Federal. Eu tenho o promotor aqui da vara criminal, atua junto com o juiz criminal. O promotor da vara civil atua junto com o juiz da vara civil. O Procurador-Geral da República, chefe do Ministério Público da União, atua perante o Supremo Tribunal Federal. Certo? É o representante do Ministério Público no Supremo Tribunal Federal. Ele tem legitimidade para suscitar o incidente de deslocamento de competência. Onde que ele vai suscitar isso? No Superior Tribunal de Justiça. É lá que ele vai apresentar esse pedido, certo? Quando que ele vai fazer isso? No caso de grave violação de direitos humanos. Não é em qualquer caso. Havendo, portanto, grave violação de direitos humanos, ele irá suscitar. Como assim, Bruno? O que vai acontecer? Vejam, a competência irá se deslocar da Justiça Comum Estadual para a Justiça Federal. Como? Por quê? Imagine alguns casos. Imagine, por exemplo, como já aconteceu, num desses rincões do Brasil, num local mais longínquo, afastado, onde a lei e a ordem não imperam da maneira que deveria. Às vezes o crime é praticado por pessoas com muito poder econômico, com muita influência política e temida na região. Nestes casos, é possível que a Justiça Comum Estadual não seja mais adequada para julgar o caso, não desprezando, porque ambos são órgãos do Poder Judiciário, ambos são investidos da função jurisdicional. Mas às vezes, uma influência local pode influenciar as apurações criminais ou a ação penal. Note, em qualquer fase do inquérito ou do processo. Isso é importante, tá? Quando que ele pode? Em qualquer fase. Eu mandei um texto para vocês que isso já foi suscitado 5 vezes e admitido em 3. Por que essa resistência? Porque isso implica, há quem diga que isso implica em violação do princípio do juiz natural. O que é o juiz natural? Dizer que há o princípio do juiz natural é o mesmo que dizer que a nossa Constituição proíbe juízo e tribunais de exceção. Quais são? Como assim? É quando você cria um tribunal após a prática do fato para julgar especificamente aquele fato. Não pode. Não pode. Vejam, as regras de competência, elas devem estar estabelecidas antes do fato acontecer. Porque senão você está escolhendo qual juiz e qual tribunal vai julgar o caso. E obviamente que isso não é adequado e conveniente. Concordam comigo? Só pensar. Considerando que isso implica
em uma possível violação ao princípio do juiz natural, o princípio do juiz natural, junto com outras garantias de natureza processual, como a proibição de prova ilícita, a, a ampla defesa, o contraditório, são um dos fundamentos do devido processo legal. O que é o devido processo legal? Em sentido formal, é um conjunto de garantias de natureza processual previstas no texto da Constituição de maneira expressa e de maneira implícita, cuja violação leva à nulidade do processo. Nulidade absoluta. Se isso aparentemente, né, poderia violar o princípio do juiz natural, claro que já questionaram isso, o Supremo disse que não. Porém, as hipóteses, ok, autorizativas, primeiro, deve demonstrar que a justiça comum estadual é incapaz ou influenciada para julgar aquele caso. Isso é muito sério você dizer isso, né? É um reconhecimento extremamente grave ao Poder Judiciário. E aí, o caso vai passar da Justiça Comum Estadual para a Justiça Comum Federal. Porque aí os juízes federais teriam mais independência, mais autonomia, mais distanciamento. Será? Talvez, né? Lembrando que desde que foi criado, isso foi introduzido pela Emenda Constitucional 45 de 2004. Já está aí com seus 16 anos aí, né? Isso foi suscitado 5 vezes e deferido 3, certo? É bom que vocês conheçam os casos, ok? Por exemplo, aquele caso famoso da missionária Dorothy, lá na Amazônia, aquele caso foi indeferido, por exemplo, ok? Mas há outros casos em que foi admitido, tá? Na verdade, quando os senhores estudarem direitos humanos, e a última turma fui eu que dei essa matéria, e curiosamente a mesma matéria do meu mestrado, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, do qual o Brasil é filiado, fiscaliza de perto esses casos. E o Brasil pode ser punido nessa corte caso ele não dê o tratamento adequado, com a celeridade, com a firmeza, com a técnica, certo? Isso está intimamente relacionado a direitos humanos e a tratados internacionais. Com certeza, quem quiser fazer um concurso federal, a probabilidade disso cair é muito grande, ok? Então a primeira coisa, né? Quando, em qualquer fase do inquérito do processo, quem? O Procurador-Geral da República. Onde? No STJ. Desloca para quem? Para a Justiça Federal. Você tira o caso da Justiça Federal e passa para a Justiça... Tira o caso da Justiça Estadual e passa para a Justiça Federal. Lembrando, isso é muito sério, isso é exceção. Não é em qualquer situação, em qualquer hipótese que isso deve ser admitido. Tudo bem? Passemos agora então à revisão da prova. Como a matéria é acumulativa, eu farei uma pergunta sobre inquérito policial, mais precisamente sobre arquivamento do inquérito. Eu quero que vocês estudem quando que é possível o desarquivamento e quando que não é possível o desarquivamento. Ou seja, quando a decisão de arquivamento faz coisa julgada material e quando a decisão de arquivamento faz apenas coisa julgada formal, certo? Memorizem as hipóteses que eu vou perguntar isso na prova. Bom, entrando no assunto competência, eu vou perguntar as súmulas, tá? Aquelas súmulas da apostila que nós estudamos na aula síncrona e assíncrona. Eu li todas, eu comentei sobre todas. Eu vou perguntar sobre aquilo na prova da seguinte forma. Sabe quando você coloca lá 4 alternativas e depois você pergunta, todas estão corretas, todas estão erradas, apenas a 1 está correta, apenas a 1 e a 2 estão corretas, será desta maneira, ok? Tem gente que não se adapta bem a esse tipo de questão, então já se preparem, tá? Eu quero saber, por exemplo, quando uma droga, por exemplo, entra no território nacional, vindo do exterior, quem é competente? Qual justiça? E o juiz de onde dessa justiça que irá julgar esse caso? Qual é a competência da Justiça Federal no artigo 109?
aquelas possibilidades lá, tá? Crimes cometidos em detrimento de bens, serviços e interesses da União, entidade autárquica, empresa pública. Lembrando que sociedade de economia mista não entra, tá? Crimes políticos, quem é que julga, certo? A Justiça do Trabalho tem competência para julgar crimes, inclusive, principalmente, os crimes contra a organização do trabalho. Estudem isso, tá? Crime cometido a bordo de aeronave e navio, quem é competente para julgar? E se for um homicídio, vai ser um júri? A Justiça Federal faz júri? Pode fazer? Será? Ou é só a Justiça Comum Estadual? Estudem isso. Quando um documento é falsificado, eu vou olhar, para eu fixar a competência, eu vou olhar quem expediu ou quem foi vítima. E o passaporte? Estudem isso. Prefeito, quando desvia a verba, de quem é a competência? Tá bom? Vejam, pornografia infantil em sites de relacionamento. E aí, quem é que vai julgar isso? Quem é que vai investigar isso? Tá na apostila, tá? Eu fiz uma pergunta também sobre ação penal, a diferença entre perdão e renúncia. Estudem, memorizem, é legal, é importante saber aquilo, tá? E eu fiz uma pergunta também em relação à ação civil ex delito. O que é isso? É aquela ação civil que deriva da ação penal. Quando que a coisa julgada no penal faz coisa julgada no civil? Nas ações condenatórias sempre, nas ações absolutórias depende do fundamento. Ok? Então eu estou perguntando isso, tá? Cuidado com aquela pegadinha de que causas de exclusão da antijuridicidade, já julgadas no direito penal, no processo penal, não podem novamente serem rediscutidas no processo civil. Ok, faz coisa julgada, mas impede sempre a indenização? É uma pegadinha que eu frisei muito nas minhas aulas. Estudem, porque tem uma questão dessa na prova, ok, pessoal? Bom estudo para vocês.